presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero aqui, inicialmente, registrar não só o meu inconformismo, né, mas a minha indignação com a votação que o Senado acaba de concluir, aprovando a chamada PEC 55, a PEC da morte, né, porque, sem dúvida nenhuma, a aprovação dessa PEC 55 significa um dos mais duros ataques e golpes contra os direitos do povo brasileiro. Nada mais, nada menos do que simplesmente a PEC 55 tira as políticas sociais essenciais do orçamento, como, por exemplo, educação e saúde. E aqui não adianta, né, aqueles que defendem a PEC 55, o próprio relator, fazer aqui discurso falacioso de que não está mexendo com a educação e a saúde. Tanto é verdade que a educação e a saúde serão duas áreas fortemente atingidas, que eles não ouviram os apelos aqui da oposição para que, numa perspectiva de redução de danos, nós excluíssemos da PEC da morte, da PEC da desigualdade, da PEC da injustiça, exatamente as áreas da saúde e da educação. Veja bem, senhor presidente, o senhor Felipe Alson, que vem a ser relator especial da Organização das Nações Unidas, fez um chamamento, divulgou um manifesto, um apelo, repito, relator especial da Organização das Nações Unidas, onde ele diz: se adotada essa emenda, a PEC de teto dos gastos nas áreas sociais, portanto, em níveis inadequados e rapidamente decrescentes na saúde, educação e segurança social, portanto, colocará toda uma geração futura em risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais. Diz ainda o relator especial da ONU para a área de direitos humanos, o senhor Felipe Alston. Uma coisa é certa, ele ressaltou, é completamente inapropriado congelar somente o gasto social e atar as mãos de todos os próximos governos por outras 2 décadas. Se essa emenda for adotada, colocará o Brasil em uma categoria única em matéria de retrocesso social. Porque é disso exatamente que nós estamos falando, repito, tirar a educação e a saúde. Tiraram, está aqui no relatório do senador Eunício Oliveira, quando coloca claramente que, em relação à educação, para 2017, o piso de gastos corresponderá ao atualmente praticado, conforme o disposto no artigo 212 da Constituição, ou seja, 18% da receita de impostos líquida de transferência. Olha aqui onde é que está sendo aplicado o golpe contra a educação. A partir de 2018, o piso passa a ser corrigido apenas pela inflação. Ou seja, a partir de 2018, será revogado o dispositivo constitucional que garantia o piso mínimo, como no caso da União, de 18%, para ser investido numa área tão importante como é a área de manutenção e desenvolvimento de ensino. E o que isso vai significar na prática, senhor presidente? Vai significar na prática perda de direitos. As universidades públicas serão as mais duramente afetadas com a PEC 55, com a desvinculação constitucional. Mas não serão só as universidades públicas, a educação básica igualmente, nos estados e nos municípios, porque é importante aqui a gente destacar o papel que o governo federal tem dentro do regime de colaboração previsto pela nossa própria Constituição, de parceria com os estados e municípios nas ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. Durante os 13 anos dos governos Lula e Dilma, nós criamos programas como o Fundeb,
que está sendo excluída aqui da PEC, até porque teria que ser, porque é uma repartição tributária. Mas como é que ficará, por exemplo, o Pró-Infância, o programa de creches? Como é que ficará o programa de transporte escolar, a merenda escolar, o livro didático, os programas de formação inicial e continuada do magistério, PIBID, PAFO e outros? Todos esses programas, senhor presidente, são ações basicamente mantidas com orçamento do governo federal na área da educação. Na hora em que o piso mínimo para a educação desaparece, senadora Regina, o que é que nós vamos assistir nos próximos anos? Uma diminuição drástica dos recursos para a educação. As projeções feitas por economistas respeitados já mostram que, se essa PEC vigorar por mais tempo, nós chegaremos, num prazo de 10 anos, a um percentual de investimento na educação via receita corrente líquida de apenas 14%. Isso é um crime, senhor presidente. É um crime. Então, por favor, não venham aqui, repito, com mentira, com cinismo, dizer que a educação não será prejudicada, que a saúde não será prejudicada. Será sim. E quem vai ser o mais prejudicado, no caso da saúde, é a população mais pobre, que o plano de saúde que tem é o SUS, que precisa do posto de saúde, do SAMU, da UPA, que precisa dos serviços de média e alta complexidade. Os estados e municípios já não dão conta hoje da manutenção das ações e serviços na saúde. Imagine com uma regra perversa como essa, que vai, ao congelar os gastos nas áreas sociais, vai reduzir para os próximos anos. Quero concluir, senhor presidente, ainda chamando a atenção da educação. Grande prejudicado vão ser os nossos jovens, as nossas crianças. Nós temos ainda quase 4 milhões de crianças para garantir a elas creche de boa qualidade, de acordo com as metas do novo Plano Nacional de Educação. Nós temos que construir mais universidades, mais campos. Nós temos que construir mais escolas técnicas, mais ensino fundamental. Nós temos, por exemplo, que avançar na política de respeito e valorização aos profissionais da educação, com remuneração justa, com condições dignas de trabalho. Estão lá as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que fala desse contrato social, que foi, inclusive, respaldado pelo Congresso Nacional, quando, em 2014, aprovou por unanimidade o Plano Nacional de Educação, inclusive sancionado pela presidenta Dilma, sem vetos. O que é que a gente vê agora? O que a gente vê agora é um governo ilegítimo, um governo que entrou pela porta dos fundos, portanto, sem legitimidade, um governo de cócoras para o mercado, ajoelhado para o mercado, e que se lixe os direitos do povo brasileiro. Que se lixe, por exemplo, o direito à educação da nossa juventude, porque é o que representa essa PEC 55, ao estabelecer teto para os gastos sociais, e quando não estabelece teto de maneira nenhuma para juros, para pagamento dessa dívida astronômica para os chamados banqueiros. E mais revoltante ainda, senhor presidente, além de um governo que padece de legitimidade, que está se derretendo aí em escândalos e mais escândalos. Um governo que assumiu pela porta dos fundos, mas mesmo assim dizendo que ia salvar a economia, e a economia só fez foi piorar, os problemas sociais só fizeram foi se agravarem cada vez mais. Está aí taxa de desemprego, né, a queda do PIB, os investimentos na infraestrutura lá embaixo, e etc. Mas além, repito, de uma proposta dessa, vir de um governo que padece de legitimidade e mergulhado em escândalos como ele está nesse exato momento, é bom lembrar a delação da Odebrecht desse final de semana,
Até o próprio presidente está envolvido, está citado mais de 45 vezes. O núcleo duro desse governo, Casa Civil, o Moreira Franco, o líder do governo nesta casa, o senador Romero Jucá. Além deste governo, repito, nessas circunstâncias, mandar uma proposta como essa, igualmente revoltante e que causa muita indignação, é ver o Senado, através do voto da maioria aqui dos parlamentares, aprovar essa proposta. Porque esse Senado, igualmente o governo que está aí, ele padece também de legitimidade, pelo quanto também o Senado, através da maioria dos seus integrantes, que estão citados, denunciados em atos de corrupção, não tem, pelo amor de Deus, moral política nenhuma para impor ao povo brasileiro uma maldade e uma perversidade como essa, como é a PEC 55, assim como a reforma da Previdência que eles já mandaram para essa casa. Então, senhor presidente, eu quero terminar mais uma vez aqui dizendo do nosso luto, né, da nossa indignação. Eu, como professora, como militante da área da educação, me dói muito, causa muita revolta. Repito, ver um congresso como esse, sem legitimidade, um congresso envolvido em escândalos, um congresso no esgoto, no lamaçal. Repito, quando a maioria dos seus integrantes aqui estão denunciados, ao mesmo tempo que o governo que entrou pela porta dos fundos, sem legitimidade nenhuma, rasgar a Constituição, tirar da Constituição brasileira aquilo que custou muita luta de gerações e gerações, que foram os pisos mínimos para a educação, para a saúde, para as áreas sociais. Mas nada de baixar a cabeça, de maneira nenhuma. O luto vai se transformar em luta, senhor presidente, porque eu não tenho nenhuma dúvida, e vou concluir, eu não tenho nenhuma dúvida, que a exemplo do que o Datafolha divulgou hoje, onde nada mais, nada menos do que 60% da população é contra essa PEC da morte, que é a PEC 55, eu não tenho nenhuma dúvida que esse sentimento de rejeição ao governo ilegítimo vai crescer cada vez mais nas ruas. E o caminho a ser adotado, senadora Regina, vai ser o caminho da eleição, porque fora da democracia não há salvação de maneira nenhuma para que a gente possa recuperar a soberania popular, resgatar a soberania popular através do processo de eleições gerais, com renúncia ou impeachment do usurpador que está aí, e aí sim, através de um processo de eleições direta, a gente retomar o projeto de desenvolvimento nacional, de retomada do emprego, de distribuição social e de inclusão social, etc., senhor presidente.